Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 16 de junho de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médios. Nós estamos na segunda parte, capítulo 25, intitulado Evocações. Vamos pedir para o nosso amigo Adroaldo fazer nossa prece de gratidão. Oremos. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga aqui presente, mais uma vez, irmãos, queremos te agradecer por essa oportunidade de estudo, que possamos assimilar todos os ensinamentos que hoje será aqui ministrado pela Conceição, que esses ensinamentos possamos internalizá-los, usá-los no nosso dia a dia, e que possamos, Senhor, a cada dia dar mais um passo em Tua direção, pois sabemos da nossa rebeldia, sabemos que temos que melhorar, que o tempo está passando rápido e que as oportunidades estão se acabando. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, que assim seja. Então, nós estamos aqui na segunda parte, capítulo 25, intitulado Evocações, nas perguntas e respostas, perguntas que o professor Allan Kardec está fazendo, e hoje nós vamos iniciar a questão de número 16. Vamos lá? Pergunta o professor: então, são preferíveis as evocações em dias e horas determinados? Um dia determinado e uma hora determinada. Não é um dia assim, o melhor é sexta-feira, né? Não, tem que ter um dia, pode ser segunda, terça, quarta, quinta, mas tem que ser um dia determinado. Resposta: sim. E se for possível, no mesmo lugar. E ele vai explicar por quê. Pois os espíritos aí comparecem com mais satisfação. Mesmo dia, mesmo horário e mesmo lugar. O desejo constante que tendes é que auxilia os espíritos a se porem em comunicação convosco. Eles, os espíritos, têm ocupações que não podem deixar de repente para a vossa satisfação pessoal. Então, se eu tenho um dia e a hora, logo a espiritualidade amiga sabe do agendamento. O que nós temos que entender, gente, é que os espíritos não estão à nossa disposição. Existe uma continuidade no mundo espiritual e o movimento no mundo espiritual é muito grande. Existe um nível de muito trabalho no mundo espiritual. Basta a gente estudar as obras de André Luiz para a gente entender isso. Então vamos pegar o Alexandre. Alexandre está dando uma palestra no mundo espiritual. Se eu chamar o Alexandre, ele tem como vir? Se nesse momento alguém precisar de mim, desse ser insignificante que eu sou, em algum outro lugar, eu tenho como ir? Não. Se eu sou um ser insignificante, tenho uma agenda, imagina os espíritos nobres, gente. Para a vossa satisfação pessoal. Quando digo no mesmo lugar, não julgueis que isso deva constituir uma obrigação absoluta, já que os espíritos vão a toda parte. Quero dizer que é preferível um lugar consagrado às reuniões, porque o recolhimento se faz mais perfeito. Então, quando a gente entra numa sala, onde toda semana nós estamos naquela... Como aqui, por exemplo. Toda sexta-feira nós estamos aqui estudando. Não se torna muito mais fácil do que, de repente, cada semana a gente está num lugar diferente? A gente entra aqui e a gente já sente o ambiente. Isso para uma reunião mediúnica também. Então, direciona um lugar específico para aquilo. Mas, tia, esse lugar tem que ser só para reunião mediúnica? Não, você pode evangelizar lá dentro também, não tem problema nenhum. Você pode fazer palestra pública lá dentro, também não tem problema nenhum. O que você não pode é fazer um forrobodó lá dentro. Um lugar consagrado para o trabalho do Cristo. Tá bom? O professor pergunta a questão 17. Certos objetos
como medalhas e talismãs, têm a propriedade de atrair ou repelir os espíritos, conforme pretendem algumas pessoas. Lembra que essa pergunta está sendo feita no livro dos médiuns. Kardec aqui já passou pelo livro dos espíritos. Olha a chamada que os espíritos dão a Kardec. Então, certos objetos como medalhas, talismã, têm a propriedade de atrair ou repelir os espíritos, conforme pretendem algumas pessoas. Então, coloca aí um crucifixo para afastar os maus espíritos. Coloca aí o santo tal, para atrair os espíritos. Queira ou não queira, são objetos, meus irmãos. Coloca aí uma pedra da cor tal, uma pedra não sei o quê, uma pedra não sei o quê, porque isso aqui atrai energia disso, energia daquilo, expulsa energia. Pirâmide. Limpa com a álcool. Limpa, né? Se fosse tão fácil assim, né? A gente ia viver cheio de pedrinha, né? Olha como os espíritos respondem a Kardec. Esta pergunta é inútil. Vai eu dar uma resposta dessa? Olha, essa tua pergunta é inútil. Olha os espíritos aqui. Esta tua pergunta é inútil. Pois sabeis perfeitamente que a matéria não exerce nenhuma ação sobre os espíritos. Ficai bem certo de que um espírito bom jamais aconselhará semelhantes absurdos. Um espírito bom jamais vai aconselhar, põe a pedra tal, o objeto tal, jamais. Se é um espírito bom. Semelhantes absurdos. A virtude dos talismãs, seja qual for a natureza deles, nunca existiu. Tá vendo porque a gente precisa estudar o livro dos médiuns? Ah, tem que pôr a toalha branca na mesa. Ah, tem que pôr uma luzinha ali, amarelo, vermelho, azul, sei lá o quê. Aí começam a inventar as marmotas. Sal grosso. Para afastar. A matéria não exerce nenhuma influência sobre os espíritos. Seja qual for a natureza deles, nunca existiu virtudes em talismãs, a não ser na imaginação das pessoas demasiado crédulas. Demasiado crédulas. E demasiadamente. Ficou claro isso, gente? Questão de número 18. Que se deve pensar dos espíritos que marcam encontros em lugares lúgubres, ou seja, fúnebres, macabros, e em horas inconvenientes, meia-noite no cemitério, vá lá na sexta-feira, né? Que dizer desses espíritos? Resposta. Esses espíritos se divertem à custa dos que lhes dão ouvidos. Se divertem. Uma vez eu fiz um diálogo fraterno e a criatura, coitada, estava num processo de culpa tão grande porque ela foi em um determinado centro espírita e o dialogador, né, o que faz o diálogo fraterno, orientou que ela deveria orar o Pai Nosso 7 sexta-feira, meia-noite. Era sexta ou segunda, eram 2 vezes na semana. E ela dizia, eu não estou conseguindo, porque 7 horas eu já durmo, porque eu acordo 4:30 da manhã. E ela, coitada, não conseguia ficar até meia-noite para fazer. E ela estava se sentindo muito culpada por isso. Ela decidiu procurar outro centro espírita. Então a criatura ficou culpada por conta disso. Então tu imagina um trabalhador que está dentro do espiritismo, fala coisas erradas e o que ele fala passa a ser uma verdade para alguém que não conhece o espiritismo. E ele vai ter que responder por isso. Onde já se viu isso? Olha aqui o que eles estão dizendo. Porque esse cidadão é um espírito perverso, encarnado, como um trabalhador, inventando marmota.
7 semanas, meia-noite, sexta-feira, não sei quantos Pai Nosso. Pelo amor de Deus, isso não é espiritismo, isso é marmota. Não existe isso. O que nós temos que entender, que o que nós temos que fazer é nos moralizar. Pronto. O ser humano moralizado, ele já consegue resolver mais de 80% de todos os seus problemas. É isso, gente. Não tem o que fantasiar. Esses espíritos se divertem à custa dos que lhes dão ouvido. Porque ele pode até chegar e dizer bem assim, olha, vamos lá. Aí pega uma criatura mais ou menos esclarecida, mas meu irmão, o que é isso? Então ele vai se divertir com esse? Não vai. Mas ele vai se divertir com outro que vai lá para o cemitério morrendo de medo, tremendo, meia-noite para o encontro. É sempre inútil e quase sempre perigoso ceder a tais sugestões. Perigoso. Por quê? Inútil porque nada absolutamente se ganha em ser mistificado. O que tu vai ganhar com isso? Perigoso não pelo mal que os espíritos possam fazer, mas pela influência que isso pode ter sobre cérebros fracos. Então esses espíritos mistificadores, o mal que pode ser feito é a influência que eles fazem em relação a essas pessoas e que destrói às vezes o centro espírita inteiro, com essas ideias ridículas e chulas, que muda totalmente o foco. E qual é o foco? Evolução moral, melhoramento moral. Foge totalmente do foco. Então isso é um perigo? Você está perdendo sua encarnação. A gente sempre acha que o perigo é perder a vida. Não, o maior perigo é perder a moral e perder a oportunidade de evoluir. Esse é um grande perigo, que a gente está perdendo uma existência. Esses cérebros fracos aí, realmente pessoa tem um desenvolvimento realmente intelectual mesmo, de raciocínio, de conhecimento da doutrina espírita. Dá para ir mais uma? Sim. Bora lá. Haverá dias e horas mais propícios para as evocações? Haverá dias e horas, sexta-feira, meia-noite, no cemitério, né? Para os espíritos, isso é completamente indiferente. Não faz diferença se é 5 horas, 6 horas, meia-noite. Como tudo que é de ordem material, isso é indiferente. Se estão de vestido branco, se estão de vestido preto, se tem pano branco na mesa, se não tem pano branco, se está com música, se está sem música, isso é indiferente, gente. O que atrai os bons espíritos a uma reunião? Moral. Conduta moral e comprometimento do grupo. Isso atrai bons espíritos. Isso atrai bons espíritos, tá bom? Para os espíritos isso é completamente indiferente, como tudo que é material. E seria superstição acreditar-se na influência dos dias e das horas. Olha aí. Seria superstição acreditar. Os momentos mais propícios são aqueles em que o evocador possa estar menos distraído pelas suas ocupações habituais. Ele vai fazer na hora do trabalho profissional dele? Aqueles em que se ache mais calmo de corpo e de espírito. Então, veja o melhor horário que você esteja bem, disponível, desocupado. Questão número 20. A evocação é agradável ou penosa para os espíritos? Eles vêm de boa vontade quando chamados? Então, a evocação é agradável ou penosa para os espíritos? Primeira pergunta. Eles vêm de boa vontade quando são chamados? Resposta. Isso depende do caráter deles, dos espíritos e do motivo com que são chamados. Quando o objetivo é louvável e quando o meio lhes é simpático, esse meio é quem? Quem vai intermediar? O médium. A evocação constitui para eles coisa agradável e mesmo atraente. Os espíritos se sentem sempre felizes com os testemunhos de afeição de que são alvo.
Alguns consideram grande felicidade o fato de se comunicarem com os homens e sofrem com o abandono em que são deixados, né? Porque, às vezes, tem familiares que os seus entes queridos retornam à pátria e a família não lembra nada. Não tem foto, nem lembra. Parece que a pessoa assim, nunca existiu na vida da criatura. Queriam se livrar mesmo, né? Eles sentem isso, né? Diz, poxa vida, né? Vai com Deus literalmente. Os espíritos se sentem sempre felizes com os testemunhos de afeição de que são alvo. Alguns consideram grande felicidade o fato de se comunicarem com os homens e sofrem com o abandono em que são deixados. Mas, como já disse, isto também depende do caráter deles, porque se for um espírito superior e ninguém lembrar, não vai fazer diferença nenhuma. Podia ser a família dele que não era a família espiritual, só uma parentela corporal, e retorna ao mundo espiritual e vai reencontrar os seus verdadeiros amores. Caráter deles. Entre os espíritos também há misantropos. Quem são os misantropos? São os que têm aversão ao contato social. E eu peguei um conceito aqui também legal. Que aquele que odeia a humanidade ou sente aversão às pessoas. E o segundo é que ou aquele que prefere a solidão, não tem vida social, não gosta da convivência com outras pessoas. Que a gente diz até que os autistas são assim, né? Então, mas como já disse, isso também depende do caráter dele. Entre os misantropos, que não gostam de ser incomodados e cujas respostas denotam o mau humor em que vivem, principalmente quando chamados por pessoas que lhes são indiferentes, pelas quais não se interessam. Muitas vezes, um espírito não tem nenhum motivo para atender ao chamado de um desconhecido, que ele é indiferente e que quase sempre é movido pela curiosidade. Se vem, suas aparições em geral são curtas, a menos que a evocação vise a um fim sério e instrutivo. Então, de repente, o grupo evoca, mas o espírito não tem absolutamente nenhuma empatia, simpatia com nenhum do grupo. O propósito de quem está evocando não interessa em absoluto. Vai lá para quê? Não vai. E aí tem uma observação do professor Allan Kardec. Há pessoas que só evocam seus parentes para lhes perguntar as coisas mais vulgares da vida material. Por exemplo, um quer saber se alugará ou venderá sua casa. Outro para saber que lucro tirará da sua mercadoria. O lugar onde há dinheiro escondido. Se tal negócio será ou não vantajoso. Nossos parentes de além-túmulo apenas se interessam por nós em virtude da afeição que lhes consagremos. Se os nossos pensamentos com relação a eles se limitam a supô-los feiticeiros, se só pensamos neles para lhes pedir informações, é claro que não podem ter grande simpatia por nós, e ninguém deve surpreender-se com a pouca benevolência que lhes demonstra. Ficou claro? Sim. Então a gente sempre bate aí no ponto de que tudo é o quê? Intenção. Propósito. Qual o propósito? Qual a intenção de tudo isso? Foi bom, gente? Vamos dar uma paradinha aí? Cada vez a gente vai avançando um pouquinho mais e aprendendo sempre um pouco mais. Pautado no estudo da doutrina espírita, não tem por que cair em armadilhas de espíritos encarnados e desencarnados, mistificadores. E às vezes, gente, o erro é advogado, nem sempre é por uma maledicência mesmo. Às vezes é por puro orgulho mesmo, porque a pessoa deveria estudar para poder falar. Então ela começa falando os seus achismos por um ato de orgulho e às vezes vai divulgando o erro. Temos aprendido o espiritismo assim. Se você vai fazer uma pergunta a alguém, pergunte de forma correta. Diga assim: eu tenho uma dúvida sobre o tema tal. Você saberia me dizer em qual obra espírita eu posso encontrar esse tema?
né? Essa deveria ser realmente o movimento das nossas perguntas. E não fazer uma pergunta, a pessoa dá uma resposta e não te diz a fonte. E você passa a ter aquela resposta como autêntica. E para você que que as pessoas estão te direcionando, fazendo pergunta, responda, mas diga a fonte. Diga, olha, eu li no livro tal, isso. Pronto. Essa é a forma de nós evitarmos a divulgação de erros, né? E acabarmos com essa história de achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Quando se vê, a confusão está formada. Como a gente diz, pior do que uma mentira é uma meia verdade. Alguma colocação, gente? Tudo ok? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O que nós temos que entender, que o que nós temos que fazer é nos moralizar. Pronto! Um ser humano moralizado, ele já consegue resolver mais de 80% de todos os seus problemas. É isso, gente. Não tem o que fantasiar. Então isso é um perigo? Você está perdendo sua encarnação. A gente sempre acha que o perigo é perder a vida. Não, o maior perigo é perder a moral e perder a oportunidade de evoluir. Esse é um grande perigo, que a gente está perdendo uma existência. O que atrai os bons espíritos a uma reunião? Conduta moral e comprometimento do grupo. Isso atrai bons espíritos. Então a gente sempre bate aí no ponto de que tudo é o quê? Intenção. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes. Se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Graça te damos, Senhor, que assim seja.